Olá pessoal, boa tarde, para a professora Dejane. Bom, a nossa equipe ficou com o parnasianismo, como o pessoal já deve ter apresentado, e o parnasianismo em Portugal. A gente vai tentar entender um pouco aqui como se dá o parnasianismo em Portugal, o que é necessariamente esse parnasianismo, e onde ele surgiu e algumas de suas características, certo? Então vamos lá. O que é o parnasianismo? O parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo e naturalismo. O parnasianismo, pessoal, ele teve início na França, certo? E em Portugal ele não teve muito, digamos assim, muita repercussão, como teve na França e como teve no Brasil também. Mas nós vamos poder mostrar aqui alguns poetas, né, que marcaram bastante esse período. Algumas das características do parnasianismo é a objetividade no tratamento dos temas abordados. Ou seja, o poeta ele não é aquele escritor que vai fazer as coisas subjetivas, aquelas coisas que você tem que imaginar, que tem todo aquele simbolismo, vai ser aquela coisa mais centrada, mais direta. O escritor parnasiano trata os temas baseando na realidade, ou seja, aquela coisa fantasiosa, o fantástico, isso passa a não ser mais usado, né? Agora, a fonte de material do poeta é a realidade, ele tenta descrever a sociedade, o meio, de forma mais precisa, de forma mais direta, sem toda aquelas voltas que nós tínhamos, né, na escritura do romance, no período do romantismo, por exemplo, né, e deixando de lado o subjetivismo e a emoção, como eu falei. Eu falei de subjetivismo e agora também a emoção, ou seja, como ele vai tentar tratar mais da realidade, ele vai tentar ser mais direto em todas as coisas que ele está fazendo. Ele não vai mais tratar toda aquela emoção, todo aquele sentimentalismo. Até tem um sentimentalismo, mas é aquele sentimentalismo mais raso, mais simples. Não é aquela coisa exagerada, exacerbada, certo? Impessoalidade. A visão do escritor não interfere na abordagem dos fatos. Isso é muito interessante. No romantismo, a gente vê muito o escritor que não é imparcial, que ele age diretamente com a história. Já no parnasianismo é diferente. Como ele é uma escola literária que é bem característica do realismo, essa impessoalidade, essa imparcialidade, ou seja, o escritor somente descreve os fatos, ele não interage diretamente, ele não interfere no que está acontecendo, isso vai ser muito mais comum, certo? E agora a valorização da estética e busca da perfeição. Ou seja, eles têm os poemas de uma forma, como é que eu posso dizer? Eles meio que endeusam o poema. O poema é perfeito, ele tem que ser perfeito, ele tem que buscar uma estética superior, diferente de todas as outras coisas, entendeu? Ele tem que ser uma coisa muito magnífica, digamos assim, para eles, muito perfeita. Aí a poesia é valorizada por sua beleza em si e, portanto, deve ser perfeita do ponto de vista estético. Esse é um pensamento muito importante. A poesia é valorizada por sua beleza em si. Ou seja, aqui já mostra que eles tipo endeusam o poema, certo? Eles têm o poema como uma coisa maravilhosa, uma coisa gigantesca. Eles têm que, portanto,
deve ser perfeita do ponto de vista estético. Então, os escritores aqui, eles vão buscar uma perfeição na escrita. Eles não vão usar coisas subjetivas, não vão usar analogias. Eles vão tentar chegar o mais próximo da perfeição. E nesse período, eles têm uma exigência muito grande com a forma que é escrita. Uma exigência em que existe um enquadramento e esse enquadramento tem que ser feito à risca, certo? Não pode mais ter todo aquelas voltas que se davam antes, toda aquela, sabe, aquelas saídas de contexto, aquela coisa, eu escrevo assim, meio que de todo jeito. Não, aqui tem que ter na base da perfeição realmente. Vamos pular aqui. Em Portugal, como foi esse movimento em Portugal? Como eu falei antes, em Portugal o movimento não foi muito importante. Ele não foi, digamos assim, da mesma magnitude que foi na França ou mesmo aqui no Brasil, né? Mas, como eu falei também, a gente pode citar alguns poetas. Nós temos Gonçalves Crespos, que foi nascido no Brasil, mas criado em Portugal, né? Desde os 10 anos de idade. Nós temos João Penha. João Penha, pessoal, como vai ser falado aí posteriormente pelos meus colegas, ele foi quem primeiro trouxe essa essência do parnasianismo para Portugal. Então, meio que as coisas começam com João Penha, certo? E João Penha de Oliveira Fortuna foi um poeta, jurista e magistrado a quem é acreditada a introdução do parnasianismo em Portugal, como eu havia dito. E a consolação: não sucumbas assim à noite escura, sucede a luz da aurora e o sol radioso, suspende as mágoas do violão choroso, o lamento dos tristes sem ventura. Você vê aí, nesse poema dele, né, alguns detalhes que são bem diferentes do que a gente tinha no romantismo, que é a descrição, né? Não sucubas assim, a noite escura, ele já está descrevendo como é a noite. Sucede a luz da aurora e o sol radioso, ou seja, ele está descrevendo o clima aí, está descrevendo, né, todo o ambiente que ele provavelmente estava observando. Suspende as mágoas do violão choroso, o lamento das tristes sem ventura. Eu não vou detalhar muito bem essa questão, vou deixar para quem for trabalhar aí com João Penha, mas para que vocês tenham uma noção de como eles trabalhavam os poemas. Não é aquela coisa subjetiva, é uma coisa mais direta, mais focada e mais centrada, certo?